difíceis, que era melhor ter calma e não se iludir com o estadual. Vocês da imprensa acertaram. Então temos duas visões antagônicas aqui sobre a avaliação do time do Sampaoli. É que assim, o Sampaoli parece que ele realmente veio para causar, né? Porque as primeiras vitórias foram muito impressionantes e a primeira derrota é acachapante. Demais. Né? Demais. Parece que ele não veio para trazer um meio termo para o futebol brasileiro. O que mais me preocupa é o segundo mensagem. O que a gente acertou? Vai dar errado mesmo. Porque joga muito ofensivamente. Tomou os gols porque joga muito Quase sempre quando a ofensivamente. gente olha para um time que, em tese, no papel, tem menos poderio técnico, joga defensivamente e acaba perdendo, a Então, gente quando o trata cara na disse que normalidade. vocês da imprensa acertaram, você ficou magoado, é isso? Fiquei. Quando vem alguém disposto a jogar ofensivamente e perde, a gente atribui a ofensividade. Porque, no fundo, somos um país de conservadores Totalmente. ao olhar para o futebol. Temos o discurso do jogo bonito. Eu estou tratando da minha seara. Somos o país do resultado, Mansur. Vamos nos ater ao futebol, então, né? E outra coisa, a derrota do Santos por 5-1 ontem tem muito mais a ver com erros individuais, com um jogo de características atípicas, do que com erros de sistema, de aplicação de modelo de jogo. Foi um dia ruim. Exato. Mas foi um dia muito ruim. Foi um dia muito ruim. Foi o São Paulo ao contrário. A estatística do jogo ajuda a mostrar o quanto é atípico. O quanto ele foi ruim. A estatística do jogo ajuda a mostrar o quanto é atípico. Se a gente avaliar gol por gol, a gente tem muito pouca coisa relacionada a comportamento coletivo em termos de aplicação desse sistema do São Paulo, de ter perdido por ser ofensivo demais, e mais por questões muito mais pontuais. Nós olhamos os números do jogo. O Ituano teve 22% de posse de bola. E criou 6 chances de gol. Chute, finalizações na direção do gol. 6. 5 entraram. Não é normal. Foi realmente muito impressionante, né? Olha aí, ó. 10 finalizações contra 15 do Santos, 6 delas na direção do gol. 5 entraram, né? O Santos, por exemplo, finalizou 15 vezes, mas também só conseguiu 3 na direção do gol. Se você analisa, em termos de resultado, o grande desastre está no primeiro tempo. Como execução de sistema, você pode dizer que o Santos fez com a bola uma partida abaixo. Porque ele teve muita dificuldade de atacar um adversário que não o pressionou desde a saída de bola, marcou muito forte, mas a partir da intermediária. Embora tenha trocado o seu número padrão de passe. Número padrão de passe, mas a chegada à área em condição de finalizar bem não foi tão. Não funcionou tanto dessa vez. Isso é um ponto. De resto, se você analisar em termos de resultado, o grande desastre que se concentrou no primeiro tempo, uns 4 gols, você vai ter uma bola perdida do Aguilar. Nossa. Em uma posição que tem muito pouco a ver com o sistema, porque ele está totalmente equilibrado com o tempo para escolher a saída de jogo, até que ele é confrontado, apertado, e aí ele falha. Você tem um gol de bola parada, que o Santos marcou mal a bola parada nesse gol no primeiro tempo e no quinto gol no segundo tempo. E aí você tem uma outra situação, o primeiro gol sim é uma bola perdida no campo do Santos, mas nem é um lance que o Santos está totalmente adiantado. O que talvez deixe para reflexão é que a tentativa do Copete, numa linha de 4 defensores como lateral esquerdo, ela aí deixa alguns problemas. Ou pelo menos nesse jogo deixou, e seja um processo de adaptação que vai durar mais algum tempo nessa temporada. Porque nos dois lances, ao fechar da lateral para dentro da área, para compor o posicionamento defensivo, já que a jogada vem do lado esquerdo, ele permite a antecipação do adversário. Claro. E aí ele se equivoca 2 vezes. Agora, é curioso que parece que o Santos já está preparado para o tipo de crítica que vai sofrer quando as coisas derem errado, né? Vamos ver o que disse, por exemplo, o Vitor Ferraz. Si hablamos de 78%, el rival tuvo un 22% y hizo 5 goles. O sea, normalmente a veces la posesión no te determina un resultado. Sufrimos puntualmente 5 o 6 remates, de los cuales 5 fueron goles. Partido muy raro para explicar, pero es lo que nos tocó. Hay que pedirle disculpas a la gente porque venimos ilusionados a jugar un buen partido, a ganar acá. No passou. Tanto o Vitor Ferraz quanto o São Paulo pedem desculpas, né? Me chama a atenção no discurso do Vitor Ferraz fazer questão de dizer que não é soberba, logo no começo, né? E no fim dizer que não é para mudar a proposta porque deu errado dessa vez. Esse é um grande... Né? Então, quando você sai de um jogo com 78-22 de posse e esse placar,
você tem uma tendência a que se ataque o modelo de futebol, a ideia central de futebol, ou que se ataque até o número da posse. Como se o Santos dizer tivesse que não perdido, tinha, porque ficou com 78% da bola. Não, ele perdeu apesar de ter ficado 78% da posse, porque a posse é parte do seu modelo. Um time que se prepara para ser reativo, ficar com muita posse, você pode até entender que em algum momento o jogo o conduziu para fora da sua zona de conforto. Mas no caso do Santos, não. Ele se prepara para jogar com a bola. Apesar de ter conseguido ficar com a bola, a execução a execução da sua ideia é que não foi correta. Ontem E mais teve uma... Fala aí. Não, e deu assim, como o São Paulo falou, né? E a gente viu ali nos números, o Ituano ia lá e fazia o gol. Ou seja, criava oportunidade e fazia o gol. E mais, o jogo tem 90 minutos, ok, beleza. Só que com 25 minutos, 20 e poucos minutos no primeiro tempo, já estava decidido já. Eu só tenho um pouco de dificuldade de acreditar que o acaso acontece 5 vezes. Não. Mas aí eu acho que é outra A coisa. sucessão de erros, realmente. Não, sucessão Evidente de que erros, a sucessão de erros criou situações de finalização ao Ituano muito claras, por isso o possibilitou. aproveitamento é maior. Possibilitou. O importante é que isso leva a gente a um mundo mais real. Porque depois da quarta vitória do Santos, ela acabou alimentando também uma corrente que no fundo é prejudicial. Tá vendo? Dá para fazer time em menos de um mês. E não tem time pronto em menos de um mês. A execução, em especial a execução de uma forma de jogar nova, conduz ao erro. Essa mudança de tom apareceu, por exemplo, na conta de Twitter do Santos, que estava super brincalhona nos primeiros jogos, criando a hashtag Crise no Santos, e tratando ironicamente dos gols que eram marcados nas goleadas, dizendo que assim não dá, não é possível mais um gol do Santos, né? E ontem, um texto mais padrão. Tivemos uma noite muito infeliz, com uma carinha triste. Parabéns ao Ituano, vamos levantar a cabeça, melhorar e seguir adiante, pois temos pela frente a estreia na Copa do Brasil. Barreto, Aí as hashtags são segue o jogo e a fechados com o Sampaoli, que vem sendo mantida desde o início, quando o esquema de jogo estava sendo ainda... Não era nem o esquema, não. Era mais a questão da adaptação, algumas entrevistas do Sampaoli. Instabilidade, né? Rodrigo chamou. não, essa foto aí é dos jogadores que apareceu no Twitter do Santos, reunidos no final do primeiro tempo, tentando entender o que tinha acontecido e planejando o segundo, o que não deu muito certo. Agora, o que eu queria perguntar para vocês é se vocês acham que o fato do Santos, assim, nos últimos 2 jogos pelo menos, ter entrado com um sistema de 3 zagueiros e ontem com 2, pode ter dado uma confundida no esquema, tanto que o Luiz Felipe foi entrar no final do jogo e o Aguilar, que vinha sendo líbero, acabou falhando em pelo menos 2 bolas, né? Talvez essa proposta de... Mas nem sempre o Santos entrou com a linha defensiva de 4, de 5. Muitas vezes o Santos, na posse da bola, iniciava as jogadas com 3 atrás, porque o Alisson entrava entre os defensores Ele fazia essa... para fazer a saída. Agora, na hora de defender, o Santos muitas vezes se organizava em linhas de 4. A linha era de 4 mesmo. Não, mas o que o Rodrigo questiona, eu acho que assim, se talvez o elenco do Santos ainda não esteja preparado para mudanças de sistema de um jogo para Isso vai outro. acontecer E com o por tempo. que não está preparado? Porque não tem time pronto em janeiro. Não existe time pronto em janeiro. Agora, o resultado é relevante. Parece fevereiro já, né? Já estamos em fevereiro. O resultado é tão relevante que a gente foi fazer uma pesquisa para buscar a última vez que aconteceu algo semelhante, né? O Santos sofreu uma goleada de 5-1 para um time pequeno no Campeonato Paulista. Nós achamos diferença de 4 gols e tivemos de ir até 2004. Nossa! Agora, em 2004, curiosamente, aconteceu 2 vezes. O Santos levou 4-0 do Paulista e nessa época estava despontando, né? O Paulista em 2005 é que vence o Fluminense e conquista 2005. a Copa do Brasil, né? Foi no dia 25 de fevereiro de 2004. Não tinha time pronto em fevereiro também, naquela época. E perdeu para o São Caetano de 4-0 também, já no dia 3 de abril, em 2004. E depois foi campeão brasileiro no mesmo ano, né? O Em Santos. dezembro seria campeão brasileiro, é verdade. Tem uma goleada de 4-1 para Penapolense no Paulistão de 2014, mas até 2004, na nossa pesquisa, nós não achamos uma derrota do Santos sofrendo 5 gols de um time pequeno. Teve 5-1, por exemplo, para o Grêmio no ano passado, já teve um 6-2 para o Vitória, mas aí são rivais da Série A do Campeonato Brasileiro, Claro. É outro cenário, né? Até o São Caetano, na época, também tinha um time forte. O São Caetano de 2004 ainda era um time competitivo. Ainda era um time forte. Se não estou errado, eliminou o São Paulo no Paulista, no Morumbi. Em 2004. É. Bom. E falar em Twitter, só para fechar aqui, o Twitter
a conta de Twitter do Santos podia estar agora mais serena, mais equilibrada, mas a conta do Altos, do Piauí, que é o próximo adversário do Santos, brincou com a goleada. Olha aí, ó. Aí, não vem com ódio pra cima de mim não, hein? Não tenho nada com isso. Né? Curtiu, Rodrigo? Pô, o Santos está com altos e baixos, o baixo foi ontem. Talvez o alto seja contra o próprio time. E o Altos está pedindo aí pro Santos não vir Vem com devagar, ódio, vem devagar. Vem devagar, vamos com calma. É jogo único com vantagem do empate para o Santos. O Rodrigo volta daqui a pouquinho para a gente. Eu estou passando aqui esse mês de R$100 mil em vendas, trabalhando 100% online, precisando apenas de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet. Eu vou te ensinar como você também pode fazer isso e ganhar aí de 3 a 10 mil reais por mês trabalhando em casa. Você quer aprender como você também pode fazer isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.